onde tem por título: o reino de Deus abrange toda a terra. Todos acharam? Salmo 67. Preste bem atenção. Versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Só aí. Salmo 67, só o versículo 1. Deu para entender alguma coisa? Eu vou ler mais uma vez. Preste bem atenção, se a gente estiver ligado, a gente ouve e entende. Olha o que é que o salmista fala. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmista aqui está fazendo 3 pedidos, irmão. 3. Só no versículo 1. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Queridos, 3 pedidos o salmista está fazendo aqui a Deus. Mas para nós alcançarmos alguma coisa da parte de Deus, precisamos ter fé, precisamos acreditar e precisamos confiar. Muitas das vezes queremos algo da parte de Deus, mas a nossa fé é muito pequena até demais, menos do que até um grão de mostarda. Observe que pela fé muitos homens de Deus alcançaram os seus objetivos, alcançaram as promessas. Observe na tua Bíblia, lá em Marcos, pode abrir aí mesmo, Marcos 11, 22, e ver o que é que o Senhor, qual a palavra que o Senhor está dizendo aí em Marcos 11, 22. Observe o que é a fé. E nós vamos trabalhar nesta noite para ver se a tua fé está sendo verdadeiramente uma fé acesa ou aquela fé morta, aquela fé apagada. O que está escrito aí, queridos? Em Marcos 11, 22. Pode ler. Você tem esse direito. Diga aí quem tem uma voz bonita. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Jesus respondendo disse-lhe: tenha fé em Deus. A Bíblia diz também que aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos perecia daquele grande mal, quando ela tocou em Jesus, o que foi que Jesus disse para ela? Mulher, a tua fé te salvou. Por várias vezes Jesus está falando em fé, e é isso que falta em nós, homens e mulheres de Deus, nos dias atuais. Às vezes até oramos, até frequentamos os cultos, até buscamos a presença de Deus, mas quando as coisas se tornam complicadas, quando as coisas se tornam difíceis, aí nos falta o quê? A fé, aquela força, aquela vontade, daquilo que você não pode, mas pela fé você vai acreditar que Deus vai fazer. Quantas pessoas já não têm mais fé de alcançar as promessas, o qual Deus já determinou para as nossas vidas? Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. A própria palavra diz, observe o que é interessante a fé. A fé ela tem um poder igual, quase parecido com a palavra. Observe lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro chega próximo àquele homem, Pedro e João, que aquele homem estende as mãos, pedindo-lhe uma esmola. Pedro diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Foi a fé de Pedro, que fez com que movesse o coração de Deus.
É Pedro que está dizendo para ele, ó, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. É a fé do homem, é a tua fé que determina o teu milagre. É por isso que lá em Hebreus, capítulo 11, se não falha a memória, a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agradar ao Senhor Jesus. Olha que interessante, não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Pela fé nós vemos Abraão sair da sua parentela, ouvindo a voz de Deus e seguindo um caminho, um deserto, sem praticamente saber para onde estava indo, mas pela fé Abraão estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Observe quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, segue em frente. Abraão, não praticamente aos olhos humanos, ele não tinha uma direção, mas o Espírito Santo o conduziu e Abraão foi bem sucedido. Observe que pela fé Moisés ouve uma voz e segue até o monte, se eu não me falha a memória, o monte Horebe. Moisés não viu a face de Deus, ele viu um fogo, uma sarça que não se consumia. E Moisés olha para aquela sarça e vê aquele fogo que não se apagava. De repente uma voz disse, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Moisés agora ouve a voz de Deus, e Deus disse, Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, que tem me clamado dia e noite, noite e dia, e você será o homem indicado para ir ao Egito para libertar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés pediu alguns sinais, e Deus disse, Moisés, coloca a tua mão sobre o teu coração. A Bíblia diz que quando Moisés colocou a mão e tirou, estava leprosa, coloca de novo e a mão estava limpa. Pela fé, Moisés foi ao Egito e tirou 3 milhões de pessoas das garras de Satanás. É pela fé nessa noite que você vai ver as portas de emprego se abrir. É pela fé nessa noite que você vai ver seu casamento sendo restaurado. É pela fé nessa noite que você vai ver o seu filho liberto. É pela fé nessa noite que você vai ser tocado pelo Espírito. Ele vai te encher, ele vai mover o teu coração. Exercita a tua fé, porque sem fé Deus não pode trabalhar em nossas vidas. Às vezes você chega na igreja e diz, eu gostaria tanto que Deus me tocasse, eu gostaria tanto de ser cheio do Espírito. Ou você acha impossível? Exercita a tua fé, enche o teu coração e a tua mente de fé, que Deus vai te tocar, Ele vai te levantar, Ele vai mover as águas a teu favor. Mas se eu e você ficar só olhando o irmão cheio do Espírito, olhando a irmã cheia pulando, dançando na presença de Deus, e você acha que nunca vai acontecer com você, é porque você não tem fé. Mas se você tem fé, você vai sentir a presença de Deus e vai ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são ansiosos, quer logo ser batizado pelo Espírito, e às vezes na ansiedade Deus não opera. Deus opera pela tua fé. Se você orar com fé, dizer, Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ser selado com fogo do teu Espírito, é a tua fé que vai mover o coração de Deus, porque além da tua fé, tu determinou com a palavra, e a palavra tem um poder sobrenatural. A palavra cura, a palavra transforma, e a palavra vence todos os verdugos de Satanás, e ninguém vai impedir do fogo dos santos bater em você e me levantar e me fazer uma brasa viva, uma tocha humana. Quantos crentes nessa noite que Deus já chamou para uma grande obra? Quantos crentes que Deus já separou, tirou das garras de Satanás, tirou, fechou sepultura, deu livramento, e pela fé está aqui, mas a fé está sendo abalada devido às lutas, devido aos problemas, devido à situação. Mas nessa noite o Senhor diz a mesma palavra que Ele
diz para aquele homem: filho, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nessa noite a tua fé vai fazer uma segunda-feira diferente na tua vida. Essa segunda-feira, pela tua fé, tu vai ver o milagre que Deus vai acontecer. Aleluia! Pela fé, queridos. Eu amo essa palavra fé. É por ela que eu ainda estou de pé. Se não fosse a minha fé em Deus, eu não estaria nem de pé. Talvez você não ouvia falar de Jorge, mas é a fé. É a fé que mantém o homem de pé. É a fé que mantém a nossa esperança. É a fé que faz você deitar e levantar e saber que Deus está do seu lado. Quantas pessoas que dormem triste, preocupado, angustiado, mas pela fé desperta de madrugada, chora na presença de Deus e acorda e vê um dia diferente. Aquele mar que estava fechado, agora já vê o mar aberto. Aquele gigante que estava na frente, já vê aquele gigante caído. Aquela muralha que impedia de você avançar pela sua fé, aquela muralha já virou pó. E aí você acorda e você diz: verdadeiramente Deus, Ele está dentro de mim. O Espírito Santo habita no meu coração. Quantas das vezes pessoas que estão aqui nessa noite pensaram em parar, pensaram em desistir, mas alguém cheio do Espírito foi até você, disse uma palavra de fé, e você abraçou pela sua fé, e disse: não saia, fique de pé, levante, porque Deus vai fazer, Deus vai exaltar, as portas vão se abrir. Quantas pessoas já têm um testemunho de não ter um centavo no bolso, mas pela fé orou e Deus fez milagre, abriu porta, restituiu, deu coisas que aos nossos olhos parecia impossível. Isso é fé. E nessa noite eu vejo uma igreja humilde, mas ainda tem no seu coração fé que o amanhã pode ser melhor do que hoje, fé que amanhã Deus vai prover na tua vida um milagre. Fé. A fé do ser humano, quando é voltada para Deus, até mulher estéril pare, até mulher de idade avançada vira mãe. Quantas mulheres almejam ser mãe, mas diz: poxa, eu não sei, parece que eu não consigo parir. Ana também pensava dessa forma. Ana era estéril, a madre de Ana era acirrada, era fechada, era uma permissão de Deus. Mas quando ela propôs no coração, ela determinou no coração que ela queria ser mãe, ela teve fé e ela foi orar, ela foi buscar a presença de Deus. E quando ela buscou naquela cidade chamada Siló, quando ela estava naquele templo buscando a face de Deus, a Bíblia diz que o Senhor a visitou. Ana retornou para casa, a madre foi aberta e pela fé Ana viu a sua promessa ser gerada. Pela fé Ana foi mãe e carregou seu filho Samuel no colo. E pela fé Ana não só foi mãe uma vez, nem duas, nem três. A Bíblia diz que Ana foi mãe, se eu não me engano, 5 vezes ou mais. Era fé. Pela fé Deus disse: Noé, vai chover, vai haver chuva. Imagine um homem já de idade avançada, no meio de um povo difícil, um povo incrédulo, um povo que não acreditava, um povo que duvidava de Deus. E Noé não, ele acreditou. Pela fé Noé fez uma arca, irmã Denise, e pela fé Noé colocou sua família na arca e Deus salvou. Ei, querido, você está na arca, mas está faltando alguém entrar. Está faltando o seu pai, está faltando o seu irmão, está faltando alguém da sua família. Mas pela tua fé, essa arca não vai flutuar sem antes a tua família não estiver dentro. Deus ainda vai arrebatar a igreja enquanto Ele não cumprir a promessa que Ele tem na minha vida, na tua vida.
nós estamos retardando a vinda de Jesus. Não! É nossa fé que Jesus ainda está trabalhando em favor da nossa família. Porque quando Ele chegar, a hora de arrebatar a igreja, Ele quer que a nossa família esteja caminhando, preparado para subir. E nós já estamos aqui na arca, mas tem muitas pessoas que ainda estão fora da arca. Pessoas que nós amamos, irmã Simone, irmã Rose, como nossos pais, nossos irmãos. Eu mesmo tenho várias pessoas da minha família que estão do lado de fora ainda da arca. Tem pessoas que a gente sabe que são pessoas maravilhosas, mas ainda está fora da arca. Mas a minha fé e a tua, quando nós vamos para o joelho e oramos, Deus diz que pela nossa fé Ele vai salvar, Ele vai resgatar, Ele não vai deixar fora da arca. A fé é algo sobrenatural, querido. A fé não pode faltar nem nos tempos difíceis, nem nos tempos de sequidão. A Bíblia diz que o profeta Abacuque, ele faz uma oração relâmpago. Ele diz com toda sinceridade: ainda que a figueira não floresça, que as vacas no curral não produzam leite, que outras coisas mais, mas todavia ele se alegraria no Senhor. A fé de Abacuque era tremenda. Pela fé, o nosso irmão Neemias, ele recebeu a notícia triste dos seus irmãos, que a sua cidade tinha sido destruída, o seu povo tinha descido como escravo. Mas pela fé, a Bíblia diz que Neemias, irmã Alete, 3 meses, quase chegou no 4, ele foi orar, ele foi buscar a face do Senhor. Ele simplesmente orava dizendo: Senhor, que o Senhor crie uma situação para que eu chegue até a presença do rei Artaxerxes e ele possa ver em mim o que eu estou sentindo. A fé daquele homem foi tremenda, e quando ele se aproxima do rei, o rei olha para ele e diz: meu filho, o que tem você? Ao anunciar algo que está dentro do seu coração, era tudo que Neemias queria para expressar a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, para que ele tivesse as cartas, que ele pudesse passar pelas províncias sem ser incomodado, sem ser perturbado, para ir à sua cidade e restaurar as muralhas, aqueles muros que estavam destruídos. Mas foi a fé daquele homem, quando ele orou, quando ele buscou a presença de Deus, que Deus tocou no coração daquele homem. Meu querido, você acha que quando você vai para o joelho, quando você chora, quando você geme, quando você está angustiada, você acha que é só isso? Não! A tua fé está chegando até o coração de Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos, Ele entrará com providência na tua vida. Fé! Mas muitas vezes a gente fala: olha, eu estou fraco, eu não tenho força, eu vou desistir, eu vou parar. Isso não agrada a Deus. Não é eu que você vai agradar, não. A Bíblia diz que você não agrada a Deus quando você não tem fé, porque Ele diz na palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele cria situações em cima da tua dificuldade, é em cima do teu problema, que a tua fé vai surtir um grande efeito. Ei, querido, o profeta, ele diz na palavra, ele diz: olha, o Deus de Elias deve estar aqui comigo. Elias não está aqui, mas com certeza eu vou pegar a capa de Elias, eu vou colocar no Jordão, e pela minha fé, porque Elias não podia fazer mais nada, mas Eliseu estava ali. Quem foi arrebatado foi Elias, mas Eliseu estava com a capa de Elias. Ele coloca diante do Jordão, e a fé dele, ele pergunta: cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? A Bíblia diz que o rio se abriu, e o céu se rasgou, e o nome do Senhor foi glorificado. Meu querido, essa fé é a mesma fé que tinha Moisés no coração, quando Deus disse: meu filho, toca nas águas pela fé, e eu vou abrir o mar, e o meu povo vai passar em terra seca, e do outro lado eles vão cantar o hino da vitória.
que está na tua frente, meu querido? Qual é o mar? Qual o tamanho da onda que está na tua frente? Qual é o vento que está soprando na tua caminhada? Como está a tua fé? Está com os discípulos de Mateus capítulo 8, dizendo que vão morrer, dizendo que o barco vai afundar. Ou a tua fé está como Josué: Senhor, que não venha um crepúsculo sobre nós, para o tempo agora, para, Senhor, o tempo, para que Israel venha prevalecer. Se a tua fé tiver como a de Josué, ele para o tempo, ele para a estação, ele para a humanidade, para te dar vitória. Usa a tua fé. A fé de Josué foi tremenda. Observe que, olha que coisa interessante, os discípulos estavam com Jesus no barco, mas na hora que as ondas ficaram gigantescas, que o vento soprou ao contrário, eles tiveram medo. Eles disseram que ia morrer, que o barco ia afundar. E Jesus estava ali, irmã Alete, com eles no barco, lado a lado, e eles não tiveram fé. Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento, deu um sabão neles e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Eu estou aqui com vocês o tempo todo, o lado todo, vocês andaram comigo, sabe que eu sou o criador de tudo, eu formei tudo, e agora esse marzinho, esse ventinho, vocês acham que eu vou morrer, que vocês vão morrer? Aonde fica a minha autoridade? Aonde fica a minha autoridade? Eu sou maior do que o mar, eu sou maior do que o vento. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que a tua enfermidade, Ele é maior do que esse gigante, mas é a tua fé que tem que mover o coração dele, para que ele possa operar na tua vida, operar na tua família, operar na minha, na igreja. Eles andavam com Jesus, mas na hora temeram. Viram Jesus lado a lado. Olha a diferença de Josué. Olha a diferença de Josué. Josué disse: Senhor, que permaneça dia. Olha que coisa interessante a fé daquele cara. Porque já estava começando a querer escurecer. Os inimigos estavam vindo de encontro. E ele disse: Senhor, que não venha um crepúsculo sobre nós, que permaneça dia, Senhor, para Israel prevalecer, para Israel vencer a batalha. A Bíblia diz que Deus, Ele ouviu a oração de Josué. A Bíblia diz que Deus parou o tempo para dar vitória a Israel. Ei, Josué não está aqui, a época é outra, mas o Deus é o mesmo. Ele para esse gigante, Ele para esse circunciso, Ele para a oração contrária, Ele para a obra do panda, Ele para a obra de quibanda, Ele para a maldição, Ele para tudo para te dar vitória. Exercita a tua fé. Quantas vezes Satanás tentou destruir a tua paz? Quantas vezes Satanás tentou frustrar os planos de Deus na tua vida? Quantas vezes tu se abateu